Bem, senhores, no bloco anterior, nós estávamos tratando dessa mudança que vem sofrendo a jurisprudência no que diz respeito à prerrogativa de função, ao direito de ser julgado por um foro especial. No passado, essa questão era muito engessada. Se o sujeito ele tem prerrogativa de função, ele vai ser julgado perante o foro especial, pouco importa se o crime ele tem ou não a ver com a função que ele exerce. Ora, ele, deputado federal, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o crime não tem nada a ver com a sua atividade parlamentar? Não importava isso, não importava. E também ficava aquele para lá e para cá, aquele ping-pong. Ele praticava o crime antes de ocupar aquela posição na administração que lhe daria a prerrogativa de função. Aí o processo corria numa vara criminal comum, estava tramitando uma vara criminal comum, mas a partir do momento em que ele se tornava um senador, por exemplo, pronto, aí tirávamos de lá, daquela vara criminal comum, e mandávamos para o Supremo Tribunal Federal. Poxa, mas o crime não tem nada a ver. Sim, inclusive ele praticou antes mesmo de ser eleito. E depois, quando ele não mais exercia a atividade parlamentar, o processo não tinha terminado, e aí descia, ficava aquele para lá e para cá. E no final da aula passada, nós até pontuamos um aspecto a respeito desse assunto, uma alteração na jurisprudência que deu condições de perpetuar a prerrogativa de função. Naqueles casos em que o sujeito, ele, quando anunciado o julgamento, terminada a instrução, já na fase das alegações, o sujeito ele renunciava ao mandato. Aí nós vimos que a jurisprudência mudou, e eu citei até o julgado de 2010 a respeito do assunto, que ele continuaria sendo julgado pelo foro especial, mesmo não mais exercendo a sua atividade parlamentar. Bem, nesse clima que eu falei também no bloco anterior, nesse clima de abolir a prerrogativa de função, porque é uma corrente muito forte nesse sentido, tem muitos autores que defendem isso, muitos juristas que defendem o fim da prerrogativa de função, e todos, independentemente da posição que ocupem dentro da administração pública, devem ser julgados por uma vara criminal comum, um juiz de piso, um juiz de primeira instância, né? Mas essa medida que é muito drástica, a gente não tem ainda uma luz no fim do túnel a respeito desse debate, ainda que ela não se consolide, ainda não temos uma perspectiva, melhor dizendo, uma perspectiva a respeito disso, o fim da prerrogativa de função, mas percebemos o quê? Cada vez mais restrições a respeito da prerrogativa de função. O direito ao julgamento por um foro especial vem sofrendo diversas restrições. E eu fiquei de examinar mais uma. Parlamentares, deputados federais, senadores, membros do Congresso Nacional, têm prerrogativa de função? Sim, a Constituição estabelece isso. Mas como a jurisprudência se manifestava, como estava consolidada a jurisprudência a respeito do tema? Ora, era assim. Independente do crime praticado, se tinha relação com a atividade de deputado, senador, ele era julgado pelo foro especial. O crime poderia não ter nada a ver com a sua função. E ele era julgado pelo foro especial. Pouco importava. Praticou um homicídio. Sim, mas ele praticou homicídio naquele momento que ele exercia a atividade de senador, a função, ele estava lá como parlamentar, então ok, Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal restringiu isso aí, dizendo que os parlamentares só terão direito ao julgamento por um foro especial
só vai valer essa prerrogativa de função se o crime for praticado no exercício das suas funções e esse crime também tiver relação com a sua função. Então não é, enquanto deputado ele vai ter direito ao julgamento no foro especial. Não. O crime tem relação com a sua atividade parlamentar? Esse crime está relacionado à sua função? Porque se não estiver, ele vai ser julgado como uma pessoa qualquer. Essa foi uma baita de uma restrição. E aí muitos até se encantaram com o tema, com o posicionamento, e, na empolgação, defenderam a tese de que isso deveria se estender a todos com prerrogativa de função. Por exemplo, aos ministros, aos magistrados, aos promotores de justiça, mas aí não. Até o momento, isso não foi ainda discutido. Atingiram os parlamentares. E, num primeiro instante, no âmbito do Congresso Nacional. Mas decisões começaram a surgir também em relação aos deputados estaduais. Então, hoje, o foco da discussão diz respeito aos parlamentares. Pode ser, já considerando esse clima de abolir a prerrogativa de função, pode ser que mais à frente venha a ser discutida a prerrogativa de todos aqueles que têm prerrogativa de função fixada na Constituição. Essa questão de o crime precisa ter relação com o fato, com a atividade exercida por aquele indivíduo com direito ao julgamento no foro especial. Mas, por enquanto, a discussão se encontra, né? Ela está engessada nessa prerrogativa dos parlamentares. E vamos acompanhar como a jurisprudência vai se desenvolver daqui para frente. Agora, vamos voltar à questão que me fez abrir a discussão sobre a competência ratio persona logo de cara. Eu disse que, na busca pelo juiz competente, nós deveríamos examinar a competência ratio persona. Foi a minha sugestão, né? Cada autor segue uma linha, segue um caminho. Sugere uma receita de bolo, né? Praticamente isso, olha, um passo a passo. E a minha sugestão é: verifique se aquele indivíduo que aparece no caso, nos autos do processo, num problema, uma questão qualquer, seja ela num caso real ou uma situação hipotética, verifiquem se aquele indivíduo ocupa uma posição dentro da administração pública que lhe dá o direito ao julgamento por um foro especial. Por que isso logo no primeiro plano? Porque se eu identifico que aquele indivíduo tem prerrogativa de função, eu relaciono a função dele ao órgão julgador. Então ele tem direito a um foro especial e mato a dúvida. A questão já fica resolvida. Por exemplo, numa questão de prova, se eles colocam lá os famosos Tício, Caio e Mévio, que cometeram um crime, e vão me perguntar qual é o órgão julgador, e eu verifico que o tal do Tício ele tem prerrogativa de função, ora, então ele vai ser julgado por aquele foro especial. E eu não vou ficar analisando mais nada. Claro que em alguns aspectos, em algumas situações, a natureza do crime vai importar. Mas, por exemplo, se atingiu bens, interesses ou serviço da União, se a questão é eleitoral ou não, em alguns aspectos sim, mas praticamente a solução já foi dada. E isso me poupa tempo. Eu não vou ficar analisando, por exemplo, em que comarca esse crime se consumou aonde? Não, já está definido. Ó. Ele tem prerrogativa de função. Tem o direito a um foro especial. E esse indivíduo, no caso de concurso de pessoas, tendo prerrogativa de função, sendo julgado por aquele foro especial,
ele vai levar os outros com ele. Tem exceção? Tem. Nós vamos examinar a exceção no final desse estudo a respeito da jurisdição competência. Mas eu cito desde já a súmula 704 do STF. A prerrogativa de função de um dos acusados irá se estender aos demais. Não viola o princípio do devido processo legal, do juiz natural. A súmula 704, ela determina a reunião de processos no órgão por prerrogativa de função. Quer dizer, facilita demais. Tício e Caio Meve se envolveram no roubo. Tício tem prerrogativa de função, então ele vai ser julgado por um foro especial, e o Caio Meve vão junto. Súmula 704. Repito, tem exceção? Tem. Tem um grande debate a respeito do desmembramento? Tem. A súmula 704 ela não vai ser interpretada de forma absoluta. Temos uma questão relevante sobre ela, mas não é o momento. O momento vai ser no final, quando nós examinarmos tanto a súmula vinculante 45 quanto a súmula 704. Mas, por enquanto, ficamos assim. Olha, esse tem prerrogativa de função? Foro especial. E os demais, no caso de concurso de pessoas, vão acompanhá-lo no foro especial. Não tem prerrogativa de função, mas a prerrogativa de um deles vai se estender aos outros. Então temos um lado bom e um lado ruim nisso tudo. O lado bom é que basta a identificação de alguém com prerrogativa de função e a solução ela é dada. O lado ruim é que para eu saber que fulano, ciclano tem prerrogativa de função, eu vou precisar decorar a Constituição. É o lado ruim da história. Então, como é que eu sei que membro do Tribunal de Contas tem prerrogativa de função, que o comandante das Forças Armadas tem prerrogativa de função? Como é que eu sei disso? Constituição. Mas tem um raciocínio em cima, tem uma receita, tem uma equação a ser usada, uma fórmula? Não, é decoreba mesmo. É aquela decoreba que a gente aprende a fazer desde a época do ensino fundamental. Que na época ainda tínhamos alguém que se prestava a perguntar, né? Eu vou fazer as perguntas, e aí você responde, principalmente no estudo de biologia, no estudo de geografia, aí tínhamos que decorar certas informações, certos nomes, e muita gente tem como costume entregar o caderno para a mãe, para o pai, depois namorada, namorado, e namorado só no início do relacionamento que alguém vai se prestar a isso. Não, pode deixar que eu pergunto. Depois, acredito que isso não vai mais funcionar. Hoje, na maioria das vezes, na fase adulta, a gente acaba estudando sozinho, tem que aprender a estudar sozinho. Pega um papel e fica lá colocando as colunas, coloca o cargo, coloca a posição que o sujeito ocupa e ao lado o tribunal. Qual o foro especial? Qual é o órgão julgador? O contrário, né? Coloca lá, o Supremo julga quem? O STJ julga quem? O TRF julga quem? O TJ julga quem? E a gente vai decorando. Esse é o lado ruim. O lado bom é que encurta o caminho. Ah, não, esse aqui tem prerrogativa de função. É julgado por esse órgão aqui. Mas como é que você sabe? Decorei. Como é que eu sei que o governador é julgado pelo STJ? Decorei a Constituição. Como é que eu sei que o deputado estadual é julgado pelo TJ? Constituição. O prefeito, o promotor de justiça, o juiz federal, o desembargador, o ministro, tudo decorado. Ok? Então, essa é a minha sugestão. Primeiro passo. Estou em busca da autoridade competente, porque nós vimos o princípio do juiz natural. Ninguém pode ser processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ok, mas quem é a autoridade competente? Então, eu vou em busca da autoridade competente. Mas, primeira análise, primeira etapa nessa triagem. Será que esse indivíduo que deve ser julgado, ele tem prerrogativa de função? Lembro da Constituição, para saber se ele tem o direito a julgamento por foro especial.
Não tendo, aí eu sigo em frente. Agora, em caso de concurso de pessoas, tem um com prerrogativa de função. E esse levará os demais. Súmula 704 do STF. Bem, se eu não conseguir resolver pela análise da prerrogativa de função, pela competência ratione persona, aí eu vou ter que continuar a busca por essa autoridade competente. Se eu resolver por aqui, ótimo. Agora, não estou diante de alguém com prerrogativa de função nesse caso. Tá, então eu vou sair atrás do juiz. Mas eu não posso buscar o juiz sem ter uma ideia a respeito da justiça. Eu não posso procurar um juiz sem saber de qual justiça. Eu preciso, antes de mais nada, questionar. Trata-se de questão a ser decidida pela Justiça do Trabalho? Ou questão a ser resolvida pela Justiça Militar? Ou Justiça Eleitoral? Ou, quem sabe, da Justiça Comum, seja ela federal ou estadual? Eu não posso sair em busca do juiz sem antes definir a justiça. Porque senão eu vou encontrar... aliás, eu não vou encontrar, né? Eu vou sempre me deparar com o juiz errado. Eu não vou chegar ao meu destino. E aí eu vou fazer aquele papel que muito estagiário acaba fazendo por até falta de atenção do escritório, se não caso de um trote, né? Às vezes até um trote. Como muita gente deve ter passado no mundo do direito. Vai fazer um estágio, entrega um currículo repleto de informações que enaltecem o brilho lá, a qualificação do estagiário, daquele pretendente ao trabalho no escritório. Ele coloca tudo aquilo que ele toda a experiência que ele teve, mas a gente sabe que mesmo assim tem coisas que não são ensinadas na faculdade porque não são realmente matéria, questões práticas, burocráticas e até mesmo questões doutrinárias e jurisprudenciais, questões em cima da legislação pura, nem todas elas são vistas na faculdade. É impossível. O sujeito vai fazer 5 anos numa faculdade, por mais atenção que ele dê ao estudo, por mais dedicação, ele não vai em 5 anos ter aí a capacidade de sair advogando direto, sem qualquer apoio, sem qualquer amparo. Não, estou pronto, eu vou sair advogando, sei fazer todas as peças, conheço todos os órgãos, sei todos os trâmites, inclusive os burocráticos, procedimentos internos. É óbvio que ele não vai saber, é óbvio. E se ele está procurando um escritório de advocacia para fazer o estágio, é justamente para ele aparar as arestas. Ele quer complementar o estudo dele. Fez uma boa faculdade, tem um conhecimento teórico, o professor passou diversas orientações até práticas, mas não podemos achar que ele está pronto. E eu até questiono se tem algum momento em que o profissional vai dizer: eu não preciso estudar mais nada, eu não preciso tirar dúvida com mais ninguém, eu não preciso ler mais nada. Esse profissional, então, está se enterrando, ele está iludido e vai se enterrar, porque a cada dia que ele fica sem estudo, ele vai deixando de ser advogado, ele vai se deteriorando. Ele não está estudando, e o profissional, independente da área, se a área é jurídica ou não, ele precisa estar sempre se atualizando. E aí aparece o estagiário no primeiro dia, super nervoso, que é natural, muito natural, não é para menos, porque ele teme que algum desafio seja apresentado, e vários vão ser apresentados, e ele não sabe se o escritório ou qualquer outro, em qualquer outro órgão, de repente até um órgão público, se aquela pessoa encarregada de orientá-lo vai realmente ter paciência, vai explicar, vai ter a sensibilidade de perceber: não, isso aqui é preciso dar uma explicação, ainda que ele saiba, mas eu vou reforçar. Aquele estudante que tem essa sorte, ele
é realmente um privilegiado. E o que acontece muito? Pelo menos na época que eu fiz estágio, que era tudo muito no papel, né? Hoje em dia tudo na internet já facilitaram bastante a nossa vida. Qualquer endereço, dúvida, joga no Google, tem os sites todos. Mas na época que eu fiz estágio, tanto tempo que já se perdeu na linha, né? Na linha do tempo. Tudo no papel. E aí chegava o advogado, encarregado de orientar os estagiários, chegava e dizia, olha, dá uma olhada nesses processos aqui, aquelas fichas que depois ficavam imundas numa caixinha, dá uma olhada nesses processos aqui, vai lá ver o andamento. Sem nenhuma explicação, aí o estagiário via lá, conclusão, o que é isso? Conclusão ao juiz, escrivaninha, ao contador, não entendia nada, né? Ao MP, sem nenhuma orientação. E aí uma grande dificuldade era essa. Dá uma olhada nesse processo. Tá, processo, mas de qual justiça? Eu vou examinar esse processo. Ah, mas ainda que explicasse, Justiça Federal, mas fica onde? Qual vara? Qual é a vara criminal? Em que andar? Desespero. Uma questão que pode ser resolvida assim em segundos. Olha, sabe onde fica? Justiça Federal, sabe onde fica o prédio? Então você vai àquela rua, aí você vai pegar o elevador, ali tem um elevador que você vai poder usar, no tal andar você vai se apresentar e vai dizer que quer examinar os autos. Tal. Hoje não é mais assim, tudo eletrônico, né? Tudo muito mais fácil. Mas outras dificuldades surgiram nessa questão tecnológica também. E se falar para o estagiário, dá uma olhada, de repente ele não sabe. Como é que é a senha, qual é a ferramenta aqui no site, tudo isso precisa ser explicado. Né? De bom gosto fazer isso. É um trote chegar para o estagiário dizendo assim, dá uma olhada nisso aqui, é um trote de muito mau gosto. Porque parece que a pessoa esqueceu do tempo em que fez estágio. E essa questão que envolve a competência passa por isso. Olha, dá uma olhada nesse processo. Mas de qual justiça? Como que ele vai chegar ao juiz? Vai lá e despacha com o juiz. Sim, mas como é que eu vou encontrar o juiz se eu não sei nem mesmo a justiça? Se eu procurar o juiz na justiça errada, eu não vou achar nunca. Esse é o próximo passo. Então, como eu não verifiquei, não encontrei a solução pela competência ratio persona, não estou diante de alguém com prerrogativa de função, eu vou procurar o juiz, mas antes disso, preciso identificar a justiça. E aí nós temos uma divisão estabelecida pela própria Constituição da República. A justiça pode ser especial e a justiça pode ser comum. E a justiça especial, por sua vez, se divide em justiça do trabalho, justiça militar e a justiça eleitoral. E a justiça comum, ela se divide em justiça federal e justiça estadual. E aí nós vamos seguir, mais uma vez, como uma receita de bolo. Aliás, tudo sobre competência fica parecendo mesmo uma receita de bolo. É um manual. Eu tenho que seguir um passo a passo. De repente, numa ordem diferente, a depender do autor. O operador do direito ele vai simpatizar com esse caminho, com aquele. Eu estou apenas, volto a dizer, sugerindo um caminho que eu entendo ser mais fácil. Não há prerrogativa de função a ser examinada aqui, não é caso de prerrogativa de função. Eu então vou em busca do juiz, mas antes vou identificar a justiça, porque senão eu vou procurar o juiz na justiça errada e não vou encontrar nunca. E sei que a justiça pode ser especial, pode ser comum. E a especial, nós temos na especial a do trabalho, a militar e a eleitoral. A comum, a federal e a estadual. Embora muita gente, de forma equivocada, chame a Justiça Federal de Justiça Especial, mas não é.
a Justiça Federal é tão comum quanto a Justiça Estadual. Mas vamos discutir essa triagem aqui sobre a Justiça Especial, comum, e quando que vai para a militar, quando que vai para a Justiça Eleitoral, e qual a separação que se faz entre a federal e a estadual, de que forma a gente fixa a competência aqui. Então, senhores, por enquanto, encerramos o nosso estudo